Hoje o nosso programa vai falar sobre o Sistema de Garantia de Direito, eleição de Conselheiro Tutelar 2023. A eleição é o processo unificado que vai se dar no dia 1º de outubro de 2023. Mas antes de mais nada, antes da gente começar a falar, escuta a nossa vinheta aí. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar do Sistema de Garantia de Direito, vamos mostrar algumas leis que regem esse pleito, né? Mas antes de mais nada, esse vídeo hoje vai ficar gostoso, entendeu? Mas antes de mais nada, eu quero dizer algo para vocês que são candidatos ao Conselho Tutelar. Quem já está no processo sabe, e quem vai entrar que ainda não sabe, ou quem já participou também sabe. A eleição que vai se dar no dia 1º de outubro, ela é feita via urna eletrônica. Essas urnas eletrônicas são colocadas nos locais de votação, né, nos dias anteriores, pelo TRE. O TRE disponibiliza alguns técnicos e coloca lá a urna no local. Só que a responsabilidade dessas urnas depende do CMDCA. O CMDCA tem seus técnicos, seus responsáveis, e tem os delegados de colégio, de locais de votação. Escolhe os delegados que vão ser responsáveis por essas urnas e por todo o sistema de votação. Bem, mas geralmente não é suficiente o número de urnas e o número de locais que são colocados para votação. Por quê? O TRE, ele tem uma relação, um mapa de todas as zonas e seções da cidade, do estado e do Brasil. Então ele sabe quantas urnas são necessárias para colocar em vários locais de votação, em vários colégios eleitorais. Bem, nesses espaços, nessas sessões eleitorais que são colocadas essas urnas, geralmente para o conselheiro tutelar não é o suficiente para atender toda a demanda. Por quê? Porque o trabalho, a eleição que se dá do conselheiro tutelar, ela é uma eleição facultativa. Ela não é obrigatória como é a outra eleição comum, a eleição de 4 em 4 anos que a gente tem aí, para prefeito, vereador, deputado, governador, presidente, etc. Ela não é uma eleição como essa. Ela é totalmente diferente. Eu vou ler mais logo a lei, o que diz, o que pode e o que não pode. Foi apresentado anteontem aos conselheiros tutelares, né, em reunião lá no prédio da FIEMA, do Ministério Público, onde era a antiga FIEMA, o que pode e o que não pode, a orientação que está sendo dada a todos os conselhos tutelares. Geralmente o CMDCA faz isso. O CMDCA só precisa capacitar esses candidatos antes deles partirem para o pleito, até para eles poderem saber do que eles vão enfrentar. Mas esse canal aqui vai mostrar. Continue assistindo o nosso vídeo, que nós vamos mostrar mais para frente o que vocês candidatos vão enfrentar daqui para frente. Bem, quem vai falar é quem tem conhecimento de causa. Mas a eleição, no dia, dá problema com urna. Tem local que tem que ir para o papel. Há um problema sério de aglomeração de eleitores. Por quê? Porque os eleitores vão chegando, os candidatos vão trazendo seus eleitores sempre ao mesmo tempo. Formam-se grandes filas e o número de urnas é insuficiente para o número de candidatos, para o número de eleitores. Aquilo causa uma aglomeração como essa aí, ó, que eu vou botar para vocês olharem agora. Vai ser hoje de qualquer maneira. Tinha que acontecer. Bota quem quer, mas quem vem não tem que estar fazendo. Não, obrigada. A maior bagunça, cara, aqui. É isso aí que causa. Aí é uma reclamação, aí um reclama de um lado, é um xingamento, tem gente que quer ir às vezes de fato, e geralmente é o eleitor que mais fica contrariado, é o que mais se irrita, porque ele foi lá para tentar dar a prova de solidariedade dele, de confiança no candidato dele. E quando chega lá, ele é impossibilitado de votar. Tem locais que o encerramento da eleição é para se dar 5 da tarde. Por causa desses atrasos, desses imprevistos, desses previstos, que já é previsto isso aí, né? Tem local de votação que termina 7, 8 horas da noite. Tem dia de apuração que vai saber do resultado de manhã, já clareando em dia. Então, tem que ser exigido do CMDCA, quem esteja organizando essa eleição, para que isso não aconteça mais, ou então reduza isso. Mas acontece em toda eleição isso aí.
Eu tenho aqui na minha frente os locais de votação aqui da primeira zona, terceira zona, na unidade integrada Pio 12, Neiva Moreira, Altair Chaves. Então, o número de sessões que são disponibilizados não é suficiente para o número de candidatos. Teria que ser feito um estudo muito maior por área, para que fosse disponibilizado isso. E isso teria que ser feito com prazo com antecedência, já eu acho que desde o começo do ano teria que já estar preparando isso, para que no dia saísse tudo certinho. Mas você, candidato, você se prepare, porque vai ter tanto erro nessa eleição que é irritante, e você vai sair perdendo. Você, seu eleitor, vai sair perdendo. Mas vamos lá, vamos deixar isso de mão e vamos passar por a outra parte, que é das leis. Vamos lá. O CMDCA fala que é proibido, o que é proibido na propaganda: oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. Fazer propaganda por meio de impressos ou de objetos que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoa, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Essa parte aí é uma parte que muito tem acontecido nessa campanha de conselho tutelar. Por quê? Tem candidatos que ainda não se ativeram, é dizer, tem candidatos que ainda não perceberam que é uma disputa, não uma guerra. Por isso que é necessário que se mantenha a ética. A vida pessoal de conselheiro nenhum, de nenhum candidato, interessa para ninguém. O que interessa é mostrar o porquê que ele quer ser conselheiro tutelar, o que qualificou ele a ser conselheiro tutelar. Vamos para frente. Aqui mostra também o calendário, que é o período... Aqui o calendário vai de 28 de agosto a 30 de setembro de 2023, é o período para propaganda dos candidatos. 1º de outubro, escolha dos conselheiros, apuração dos votos, proclamação e a fixação do resultado da escolha. Até dia 3/10 de 2023 é a publicação em diário oficial do resultado do processo de escolha. Essa questão também, como eu já falei, a propaganda, né? Perturbar o sossego público com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, prejudicar a higiene, a estética urbana ou desrespeitar posturas municipais ou que impliquem qualquer restrição de direito, colocar propaganda de qualquer natureza em árvores, nos jardins localizados, em áreas públicas, bem como em muros, cercas, tapumes divisórios, mesmo que não lhe causem dano. Bem, gente, é bom avisar aos cabos eleitorais, é por isso que esse programa ele vem informar isso. Avisar os cabos eleitorais que isso não pode. Isso não pode, porque vai prejudicar o candidato. E seus candidatos aí, vocês que são candidatos, avisem, gente, avisem. O que é proibido na propaganda? O que diz aqui o CMDCA? Fazer propaganda de qualquer natureza que for vinculada por meio de pichação, inscrição à tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados dos bens cujo uso depende de acessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam. E nos de uso comum, cinema, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada, inclusive postos de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Isso também não pode. Não pode. É bom os candidatos já avisando seus cabos eleitorais. Esse programa aqui, Jarbas em Ação, está informando. E nós temos também, dá um toquinho aí, assistam também o Cidade Viva, tá lá, o nosso programa Cidade Viva, temos o nosso canal Cidade Viva, que também está explicando direitinho. Já são 2 vídeos que nós temos lá no Cidade Viva, e agora estamos aqui no Jarbas em Ação. O que é proibido na propaganda? Fazer propaganda mediante outdoor, sujeitando-se à empresa responsável e a candidatos. A imediata retirada da propaganda irregular. E isso tudo pode implicar na cassação de candidatura. Você, de repente, por causa de uma besteira ou outra, ou uma falha de um cabo eleitoral, você pode não ser mais candidato, né? Não ser mais candidato. É proibido confeccionar, utilizar ou distribuir por candidato ou com
a sua utilização, camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem. Realizar showmício e evento assemelhado para aproximação de candidatos, bem como apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião de campanha. Utilizar trios elétricos em campanha, exceto para sonorização de anúncios. Gente, tá parecendo isso aí que o conselheiro tutelar ganha milhões. O cara vai ser conselheiro tutelar para ganhar 2 salários mínimos, gente. Aí o cara faz uma merda dessa para ganhar 2 salários mínimos e nem sabe se vai concluir o mandato, porque pode de repente passar por problemas por lá, né? Sei lá. É loucura, né? É loucura. E tem gente que faz isso, achando que vai ser conselheiro tutelar, vai poder chegar, dar cesta básica, patrocinar carnaval, patrocinar festa das crianças, São João, isso, aquilo, outro, né? Com 2 salários mínimos. Tem caboclo que vai cara de papel e tudo mesmo, que pensa que é isso mesmo. Que eu sou liderança comunitária, eu vou fazer. Aí larga o conselho lá sozinho, e vai para suas bases. Como tem denúncia aqui, de conselheiro, que pouco vai no conselho tutelar. Como é que é feito lá no conselho tutelar? Todo mês vem uma folha de ponto. O cara passa um mês sem ir no conselho tutelar. Aí quando a folha de ponto chega, ele assina tudinho. Pronto, manda para o CNDCA. O dinheiro cai na conta, no dia. E aí o que trabalha, o coitado que trabalha o mês todinho, que vai lá, que o seu compromisso faz tudo certinho, ganha do mesmo tanto que esse vagabundo ganha. Bem, mas vamos lá. Efetuar qualquer tipo de pagamento, troca contratar, utilizar ainda quem em regime de voluntariado de crianças e adolescentes para distribuição de material de campanha ou em vias públicas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais. Então, gente, é uma seleção de coisas que são proibidas, né? E os candidatos já têm ciência disso, e a gente só vem aqui dar mais uma reforçada nisso. Por quê? Porque o candidato, às vezes, ele não tem aquele tempo necessário, aquele tempo hábil, de falar para o seu eleitor. Às vezes ele esquece, às vezes ele está preocupado em visitar casa por casa, amigo por amigo, para poder fazer sua campanha, e o tempo que na internet também não está dando. Então ele procura se dividir entre uma coisa e outra, e nisso ele esquece, né? Ele pode esquecer de falar também. Usar alto-falantes, amplificadores de som, promover comício ou carreata, arregimentar eleitor, fazer propaganda de boca de urna, não pode. Até o término do horário de votação, contribuir de qualquer forma para a aglomeração de pessoas, portanto o vestuário padronizado, de modo a caracterizar a manifestação coletiva com ou sem utilização de veículos. Então, gente, é muito importante evitar essas coisas. Vocês aí, candidatos, que passaram lá pela reunião essa semana, com o CNDCA, que já sabe o que pode e o que não pode, aproveite o espaço do nosso canal também. Podem mandar alguma coisa aqui pra gente que a gente vai ficar divulgando. Durante esse processo todo, nós vamos ficar de vez em quando gravando um programa. Dê a ideia também, dê a dica aí de vocês que a gente vai ficar levando aqui. O desrespeito às regras apontadas poderá caracterizar a idoneidade moral, deixando o candidato possível de impugnação da candidatura, por conta da inobservância no requisito previsto no artigo 133, inciso 1º da Lei Federal número 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. As denúncias poderão ser encaminhadas pessoalmente à comissão especial, que as receberá de forma presencial de segunda a quinta-feira das 13 às 17 horas, e na sexta, das 8 às 12 horas, na sede do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. As denúncias poderão também ser encaminhadas para o e-mail Conselho Tutelar 2023 cmdca@gmail.com. Não serão aceitas denúncias por meio de WhatsApp. Vocês já estão sabendo. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada das seguintes formas. É permitido no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. A missão de conselheiro tutelar consiste em representar a sociedade na defesa do direito da população infanto-juvenil, como o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à cultura, à convivência familiar e comunitária. Bem, gente, eu acho que deu para vocês entenderem aí um pouco, né? Pois é, galera.
Uma coisa que eu venho informar aqui para vocês, que estão com esse tesão para ser conselheiro tutelar, é que ser conselheiro tutelar é muito além da imaginação de vocês. Eu estou falando isso por conhecedor de causa, por isso que eu estou preparando o espírito de vocês para aquilo que vocês vão encontrar lá. Quem já está, sabe do que eu estou falando. E eu sei que eu estou falando porque eu já estive lá. Então, só para dar uma informação, para reforçar mais para vocês, não tem essa de dizer que ali dentro do Conselho Tutelar você vai ter coração na hora de tomar uma decisão. Não, ali não existe religião. A Bíblia, ela não pode ser usada para tomar uma decisão do Conselho Tutelar. A Bíblia que o Conselho Tutelar tem que usar é a Bíblia, é a lei. A lei é o ECA ali dentro. Bem, o que eu vou falar para vocês aqui? Tem muitas pessoas que são ligadas a igrejas evangélicas, católicos fervorosos, outros são de Umbanda, de várias religiões, né? Então lá dentro não tem espaço para nenhum tipo de culto religioso. Lá dentro é trabalho sério, é força de vontade mesmo. Então, o que fazer? Na hora de decidir, veja o que o ECA lhe apadrinha na hora de decidir. Conselheiro trabalha colegiadamente, são 5 conselheiros, 3, a maioria decide. Tem o colegiado. Cada conselho tutelar, dos 10 que existe aqui em São Luís e em todos os estados, os seus conselhos tutelares, trabalham colegiados para tomar decisões entre si, da forma com que vai trabalhar o conselho, como vão ser feitas as manifestações dentro, etc. Mas cada conselheiro toma decisões na hora da sua demanda, ele toma decisões individuais dele, depende dele aquela decisão, né? Não existe aquela de conselheiro tutelar líder comunitário. Não tem líder comunitário. Quando você vai ser conselheiro tutelar, esqueça que você é líder comunitário. Você não pode ter outra fonte de renda. Não pode. Você tem que ser exclusivo conselheiro tutelar. Você não pode ter 2 matrículas, ou de âmbito municipal, estadual ou federal. Não pode. Você não pode ter outra atividade fora do conselho. Por quê? Você tem que ser exclusivamente do conselho tutelar. Conselheiro tutelar não faz festa, não dá cestas básicas. Conselheiro tutelar não patrocina e nem promove eventos. Até porque não tem nem condições de fazer isso. São só 2 salários mínimos que o conselheiro ganha. Como é que ele vai fazer isso? Não tem condições. A não ser que ele tenha um patrocínio por fora e ele tenha intenções de seguir uma carreira, uma vida pública. Outra, conselheiro tutelar é vida pública, porque ele é eleito através do voto popular. Aquilo que ele faz lá como civil comum, ele já não vai mais poder fazer. O cara que gostava de festinha, com adolescente, de estar lá curtindo e tal, cheio de grode, conselheiro tutelar, que vai se divertir na noitada com criança, com adolescente, fazer rodada e tal. O povo olha, geralmente seu eleitor é o primeiro que ele denuncia. O Disque 100 está aí. O Disque 100 é denúncia velada. É o Disque 100 que é uma das demandas mais usadas dentro dos conselhos tutelares. Pessoas que não querem se identificar, que dizem onde é que tem uma criança que está sendo maltratada, um idoso que está sendo maltratado. As maiores denúncias que chegou em massa do Disque 100 para os conselhos tutelares. Conselheiro tutelar, gente, para você ver, voltando ao assunto que eu comecei, que às vezes eu me perco, aparece outra coisa aqui, eu já vou falando, adiantando logo, né? Mas voltamos ao assunto dos riscos que corre um conselheiro tutelar. Um conselheiro tutelar, veja só, tem as casas lares, né? Que muita gente conhece por abrigo. Conselheiro tutelar não separa criança de família nenhuma, porque tem um mito aí que dizem que o conselheiro tutelar tirou a criança daquela família. Não, o conselheiro tutelar ele não tira, ele une. Ele aproxima a família. Quando o pai ou a mãe são os negligenciadores, são os violadores do direito da criança, o conselho tutelar separa para salvar primeiro aquela criança, proteger aquela criança. Depois, busca aquela família e encaminha ao CRAS, ao CRES, aos tratamentos necessários. Recupera pai e mãe e depois devolve aquela criança para uma família recuperada.
Enquanto isso, quem é o responsável por aquela criança não é o conselho tutelar nem o conselheiro tutelar. É a vara da infância, é o juiz da infância. Ele é que determina o que vai ser feito dali para frente com aquela criança. Não é conselheiro tutelar, não. Conselheiro tutelar, gente, tem uma casa lá conhecida por Canaã, né? Lá são só aqueles adolescentes que nem Satanás quer lá no inferno dele, né? Aí veja só, lá é aberto, você recolhe os caras, bota lá. Aí lá o portão não é fechado, ele sai a hora que quer, vai para onde quiser, se quiser voltar ele volta. Outra coisa, se ele sair e não voltar, você sabe quem que vai atrás? O conselheiro tutelar, aquele que levou ele a primeira vez para lá. Ele é que é chamado para correr atrás do cara de 17 anos, que já matou, que já consumiu droga, que já traficou, que já empreendeu, já tem não sei quantos filhos aí, né? Então, quem é chamado é o conselho tutelar para resolver essa situação lá do Canaã. E aí, você está preparado para isso? Está preparado para ir buscar uma criança que a mãe drogada deixou lá na boca de fumo? Está preparado para resolver a questão? Está tendo droga dentro de uma escola, tá muita droga, a polícia, tem adolescentes e tal. A polícia pega os maiores e resolve a situação, mas aqueles que são menores são entregues ao conselho tutelar. Quem tem que tomar os procedimentos, chamar a família, fazer todo o procedimento é o conselho tutelar. Sofre ameaças e outras coisas mais. R$2.000, gente. 2 salários mínimos só. Então, você que tem um político, você que tem um candidato que está lhe ajudando, peça para ele criar leis para aparelhar mais o conselho tutelar, para valorizar mais essa função de conselheiro tutelar, que não é profissão, é uma função temporária que só dura 4 anos e são renovadas a cada 4 anos, como é o mandato político, o mandato público. Então, ser conselheiro tutelar não é fácil, não é graça. Quem quer entrar tem que ter ciência para onde é que está chegando. Você não vai gostar de ser acordado de madrugada para ir buscar um jovem que está na rodoviária, que veio fugido de um outro estado, e você que tem que tomar o procedimento 2 horas da manhã e levar para um abrigo, levar para uma casa lá. Mas antes tem que dormir lá no fórum, até o juiz tomar todo o procedimento. Começa o atendimento às 10, vai terminar às 5 horas, 7 horas da manhã. E aí, cadê o teu adicional noturno? Cadê o teu risco de vida? Não tem. Aí quando o teu eleitor te olha, aí ele diz assim, não, mas eu votei em ti, porque como ele votou em ti, ele acha que o voto de você é a mesma coisa que ele votou no vereador, no deputado e em outros. Aí ele pode chegar lá, dia da festinha lá, que ele faz uma festa da criança, e ele vai dizer, vou ligar pro conselho tutelar que eu elegi ele, o conselho tutelar. Aí eu vou pedir 50 brinquedos para a criança. Dia das Mães, eu vou dizer para o conselho tutelar me arranjar 50 cestas básicas, então eu não voto mais nele. Aí eu vou lá no conselho tutelar que eu quero que ele faça isso, faça aquilo outro, que senão eu não voto mais nele. Gente, avisem isso aos seus eleitores. Ser conselheiro tutelar não é ser vereador, não é ser deputado, não é ser senador, não é ser um trabalho público, político como qualquer um outro. Não. É uma função social voltada para defender criança e adolescente, direitos de criança e adolescente. Então, tem muitos conselheiros que fazem isso acontecer. Fazem isso acontecer. Começam a fazer e as pessoas pensam que todos os conselheiros têm que fazer também. E não pode. Não pode. Entenderam? Então, se preparem, porque é isso que vocês vão encontrar dentro do Conselho Tutelar. Se vocês gostaram dessa nossa dica, segue a gente no nosso canal. Vamos completar já 7.000 seguidores. Ajuda a gente divulgando esse vídeo. Assiste aí no linkzinho azul. Porque o YouTube só vai saber que você assistiu, que o nosso vídeo foi visualizado, se você tocar no link azul. Deixa o dedinho lá, deixa o seu like se você gostou. Faça um comentário aí. Porque nós vamos ter outros programas voltados para esse assunto aqui nesse canal. Você no Brasil inteiro que está nos assistindo, esse ano nós vamos ter eleição para conselheiro tutelar, eleição unificada no Brasil inteiro dia 1º de outubro. Se precisar de mais informações,
manda para cá, que a gente manda vir. Valeu, galera. Curte aí. Fiquem com Deus. Fui.